Viu-se que a filosofia estoica foi dividida em três partes, a saber, lógica, física e ética. Isso, contudo, não está em rigor correto. Diógenes Laércio nos contou que foi o discurso filosófico que foi dividido dessa maneira, ao passo que Plutarco disse que essa divisão se aplica aos teoremas filosóficos. Isso é importante porque pode nos ajudar a conciliar as afirmações, segundo as quais, por um lado, a filosofia é uma arte prática cuja finalidade é transformar a vida de alguém na vida de um sábio, ao passo que, por outro lado, é uma matéria aparentemente teórica, dividida em lógica, física e ética, cada uma das quais está dividida ainda mais em uma taxonomia complexa de doutrinas. Pode-se ver agora que essa taxonomia complexa é do discurso filosófico ou da teoria, mas não necessariamente da própria filosofia. A filosofia em si, como se viu com Epiteto, é uma tentativa de transformar o modo de vida de alguém. Ário Dídimo escreve: a pessoa que está pronta para filosofar não é a que escuta atentamente o que é dito pelos filósofos e o anota, e sim a que está pronta para transferir as prescrições da filosofia para as próprias ações e a viver de acordo com essas prescrições. Há uma distinção clara, então, entre o discurso filosófico, o que é dito e escrito pelos filósofos, e a própria filosofia, um modo de vida em que as doutrinas filosóficas são expressas no comportamento de alguém. Mas que vínculo essas coisas têm uma com a outra? Os estoicos fornecem uma explanação de como pensaram que sua teoria filosófica complexa poderia ser posta para funcionar de um modo que habilitasse alguém a progredir rumo ao ideal do sábio? Epiteto nos dá justamente uma explanação. Ele esboça um modelo de duas etapas de educação filosófica. Então, primeiro os filósofos exercitam-nos nas teorias, o que é fácil. Em seguida nos conduzem às coisas mais difíceis, pois no primeiro caso nenhuma resistência há em relação a seguir os ensinamentos, mas nas coisas relativas à vida, muito é o que nos desvia. Primeiro estudamos as doutrinas ou teorias estoicas, divididas sob os títulos de lógica, física e ética. E então passamos para a tarefa muito mais difícil de tentar pôr essas doutrinas em prática, de transformar nossas vidas à luz do que aprendemos. A primeira etapa envolve, pelo menos na sala de aula de Epiteto, o estudo dos escritos famosamente difíceis de Crisipo. A segunda etapa envolve uma série de exercícios que são projetados para realizar uma tarefa ainda mais difícil, a saber, traduzir as doutrinas filosóficas contidas nas obras de Crisipo em ações. Aqui, Epiteto segue seu antigo professor Musônio. Como vimos, Musônio enfatiza o valor da prática em relação à teoria. No entanto, ele matiza essa afirmação ao enfatizar a necessidade de prática fundamentada na teoria. A teoria que ensina como se deve atuar está vinculada à prática e a precede, já que não é possível fazer algo realmente bem, a menos que sua execução prática esteja em harmonia com a teoria. Portanto, o estudo das doutrinas filosóficas é uma etapa essencial na educação filosófica, mesmo para o altamente prático Musônio.
Mas e quanto à segunda etapa de Epiteto? Sugeri que essa segunda etapa está constituída por algum tipo de exercício projetado para traduzir o conteúdo dessas doutrinas em ações. Em um texto intitulado Exercício, Musônio expõe e desenvolve essa segunda etapa. Ele começa pela apresentação dos exercícios que serão necessários como exercícios para a alma, o que Pierre Hadot chamou de exercícios espirituais, análogos aos exercícios para o corpo que um atleta pode realizar. Com relação a esses exercícios espirituais, Musônio diz: o exercício próprio da alma é, primeiro, ter à mão as demonstrações acerca das coisas que parecem bens e não o são, e das coisas que parecem males e não o são. Conhecer os bens verdadeiros e habituar-se a distingui-los dos que não são bens verdadeiros. Em outras palavras, esses exercícios visam a transformar nossas maneiras habituais de atuar à luz das teorias filosóficas que dominamos na sala de aula. Uma coisa é ser capaz de dizer o que é verdadeiramente bom e o que é apenas aparentemente bom. Outra, completamente diferente, é atuar imediata e coerentemente à luz desse entendimento. Temos, como diz Musônio, um pouco mais adiante, acumulado um grande número de maus hábitos que precisamos superar se quisermos fazer um progresso filosófico genuíno. É por isso que podemos saber que um procedimento é o melhor e ainda assim escolher outro. A tarefa para esta segunda etapa, então, é habituar a alma de modo que as crenças filosóficas, conscientemente escolhidas, possam moldar nossos hábitos inconscientes e, assim, determinar nosso comportamento cotidiano. Esse processo é frequentemente apresentado sob a ótica da habituação e digestão. Marco Aurélio apresenta isso como um processo de tingir a alma com uma nova cor, assim como se poderia tingir um pedaço de tecido com uma nova cor. A tarefa é o que podemos chamar de digestão de teorias filosóficas, análoga à digestão de alimentos. Epiteto escreve: do mesmo modo que as ovelhas não mostram o quanto comeram, trazendo a forragem ao pastor, mas tendo digerido internamente o pasto, produzem lã e leite externamente, também tu não mostres os princípios filosóficos aos homens comuns, mas após tê-los digerido, deixes que vejam os resultados. Como assimilamos as teorias filosóficas? Uma maneira de assimilar informações é escrevê-las várias vezes, assim como os estudantes escrevem suas anotações de revisão várias vezes para ajudá-los a lembrar do conteúdo. Foi sugerido que as passagens frequentemente repetidas dos cadernos que agora conhecemos como as Meditações de Marco Aurélio são um exemplo desse tipo de escrita. De fato, Epiteto aconselha que é precisamente assim que os filósofos devem se exercitar, ou seja, escrevendo doutrinas-chave todos os dias. Sêneca propõe outra estratégia. Ele sugere que ao final de cada dia devemos reservar um tempo para nos responsabilizarmos e revisarmos os eventos do dia. Devemos nos interrogar e perguntar se permanecemos fiéis aos princípios filosóficos que conscientemente defendemos, se superamos quaisquer
quaisquer maus hábitos e se resistimos a quaisquer desejos indesejados. Em ambos os casos, tais exercícios devem ocorrer depois de deixarmos a sala de aula de filosofia, ou seja, depois de já termos estudado as doutrinas filosóficas que agora tentamos assimilar. Pode-se levantar uma objeção neste ponto. Como veremos com mais detalhes nos capítulos subsequentes, os estoicos seguem Sócrates ao sustentar uma concepção unificada e monista da alma e uma explanação intelectualista da relação entre conhecimento e ação. Sócrates é famoso por asserir que a virtude é constituída pelo conhecimento, que se alguém sabe que X é correto, então necessariamente fará X. Isso, por sua vez, forma a base para a famosa negação de Sócrates da fraqueza de vontade. Ninguém age mal voluntariamente e sempre age de acordo com o que acredita ser correto. Agora, se os estoicos são intelectualistas nesse sentido socrático, então certamente o domínio das doutrinas filosóficas, na primeira etapa do plano de Epiteto, seria suficiente por si só para gerar as ações filosóficas correspondentes. Se conhecemos as doutrinas e sabemos que são corretas, como poderíamos não atuar de acordo com elas? A segunda etapa de habituação, exercício e terapia da alma, como muitas vezes é descrita, deveria para um intelectualista socrático ser totalmente supérflua. Há várias maneiras de responder a esse pensamento. Uma delas seria distinguir entre os estoicos antigos, que talvez tenham permanecido fiéis ao intelectualismo socrático, e os estoicos posteriores, que introduziram as ideias de exercício e terapia depois de terem abandonado a posição socrática. Contudo, esta não parece ser a maneira correta de resolver o problema, pois estoicos posteriores como Sêneca e Epiteto, que utilizam os temas de exercício e terapia, ainda mantêm a teoria ortodoxa estoica das emoções, que pressupõe uma concepção monista e intelectualista da alma. Outra maneira de responder seria refletir mais acerca da maneira como o conhecimento é concebido aqui. Lembre-se, é o conhecimento que Sócrates considerava constituir a virtude. No início deste capítulo, vimos Epiteto apresentar a filosofia como uma arte, e esse pensamento também apareceu na analogia médica crisipiana. Em várias discussões antigas das artes e dos ofícios, enfatiza-se que para dominar uma arte é necessário dominar tanto os princípios que sustentam a arte, quanto passar por um período de treinamento prático. No caso de se tornar um médico, por exemplo, um estudante de medicina terá de completar um longo aprendizado depois de terminar seus estudos teóricos em sala de aula e antes de poder se qualificar como médico. Percebe-se que há duas etapas aqui: princípios teóricos e treinamento prático, e que essas são semelhantes às duas etapas que já encontramos em Epiteto. Para Epiteto, a filosofia é uma arte, e o domínio dessa arte exigirá ambas as etapas de educação, assim como a arte da medicina. A objeção de que, como intelectualistas socráticos, os estoicos não deveriam necessitar de exercícios ou terapia, pois o conhecimento deveria ser suficiente por si só, pressupõe que os princípios teóricos subjacentes a uma arte, por si só,
constituem conhecimento. Em outras palavras, pressupõe-se que o conhecimento filosófico deva ser identificado com a maestria em doutrinas filosóficas. Porém, um estoico como Epiteto não concebe o conhecimento filosófico dessa forma. Por conceber a filosofia como uma arte, o conhecimento filosófico, assim como a maestria em uma arte ou ofício, exigirá tanto a maestria em doutrinas filosóficas quanto um período subsequente de treinamento ou exercício destinado a assimilar essas doutrinas. Para Epiteto, a maestria em doutrinas filosóficas por si só não constituirá conhecimento, e, portanto, se alguém com tal maestria não atuar de acordo com elas, não atuará contra seu conhecimento. Poder-se-ia dizer que ele age contra as informações que reuniu, mas não contra seu conhecimento, pois nesse momento ele ainda não adquiriu nenhum conhecimento filosófico. Para adquirir genuíno conhecimento filosófico, ele terá, como qualquer outro aprendiz de artesão, de passar pela segunda etapa de treinamento para assimilar essas informações. Somente então ele atingirá o conhecimento concebido como conhecimento de uma arte. Nesse sentido, a segunda etapa da educação permanece essencial. Contudo, Epiteto pode permanecer um intelectualista socrático enquanto mantém essa concepção de conhecimento filosófico, pois como Sócrates ele pode então argumentar que uma vez que alguém tenha conhecimento filosófico, ele necessariamente informará seu comportamento. O sábio necessariamente atuará bem, assim como o mestre construtor necessariamente construirá boas casas, exceto em caso de intenção deliberada ou de influência externa. De fato, essa objeção intelectualista à terapia estoica foi feita por Aristo, estoico heterodoxo, logo no início da história da escola. Fato que podemos considerar como prova de que tais terapias e exercícios eram características não apenas dos estoicos mais tardios, mas também dos primeiros estoicos. Aristo argumentava que os exercícios, na forma de preceitos morais gerais, não beneficiariam quem permanecesse na ignorância, pois sua ignorância turvaria seu juízo, enquanto os exercícios seriam supérfluos para quem estivesse livre da ignorância, pois tais indivíduos já saberiam o que fazer. É a segunda destas afirmações que forma a objeção intelectualista. Em sua resposta a essa objeção, Sêneca implicitamente chama a atenção para o fato de que apenas o sábio perfeito estará completamente livre da ignorância. A grande maioria de nós, no entanto, terá hábitos e emoções indesejados que dificultarão nossa assimilação dos princípios filosóficos. Sêneca também cita a opinião de Cleantes, contemporâneo de Aristo, que sustentava que essa segunda etapa da educação filosófica é útil, mas incompleta, se não for derivada da teoria geral. Isso claramente antecipa a explanação em duas etapas que Epiteto faz da educação filosófica. Assim, temos uma concepção de filosofia como arte ou ofício, que, assim como outras artes e ofícios, tem como consequência duas etapas de educação. A primeira é um estudo do discurso filosófico, a segunda é um treinamento prático ou aprendizado concebido como um processo de habituação e assimilação.
como este modelo de educação filosófica em duas etapas se relacionaria com a divisão tripartida da filosofia em lógica, física e ética. Ora, se recordarmos que é o discurso filosófico que se divide nestas três partes, já estaremos parcialmente a caminho da resposta. Os três tipos de discurso filosófico, lógica, física e ética, formam o conteúdo da primeira etapa da educação filosófica. Assim, os alunos na sala de aula de Epiteto estudarão textos de cada um desses três tópicos de autores estoicos eminentes. E quanto à segunda etapa, será uma prática unificada ou também se dividirá em partes? Para responder a esta questão, consideremos o que Epiteto chama os três topoi, ou áreas de estudo. Há três áreas de estudo nas quais é preciso que se treine uma pessoa que pretende ser nobre e virtuosa. 1. A que diz respeito aos desejos e às repulsas, para que ela não malogre na busca do que desejaria, nem caia no que evitaria. 2. A que diz respeito ao impulso e ao refreamento, e em geral ao comportamento apropriado, para que ela atue com ordem, sensatez e não de forma negligente. 3. A que diz respeito à imunidade ao engano e aos juízos precipitados e de forma abrangente ao que diz respeito aos assentimentos. Sugeriu-se que essas três áreas perfazem três tipos de exercício na segunda etapa da educação filosófica, os quais correspondem aos três tipos de discurso na primeira etapa. Seria elegante demais se correspondessem, o que torna a sugestão bastante atrativa. Contudo, deve-se observar que alguns estudiosos não estão convencidos e que há desacordo quanto à questão. Com essa advertência em mente, veremos até que ponto é possível compreender essa sugestão. De início, deve-se enfatizar que a hipótese não é de que essas três áreas de estudo são idênticas às três partes da filosofia, mas sim que podem ser correlacionadas aos três tipos de discurso filosófico. Portanto, o desafio é demonstrar como elas efetivamente se correlacionariam aos três tipos. A segunda área de estudos, que trata do impulso e do comportamento adequado, corresponde claramente à ética. Depois de os estudantes terem estudado a teoria estoica de atos adequados, eles necessitarão de treinamento delineado pelo segundo tópico para auxiliá-los a pôr essa teoria em prática. Esta correlação é provavelmente a mais óbvia das três. A terceira área de estudos, que trata do juízo e do assentimento, corresponde à lógica. Tanto o juízo quanto o assentimento são assuntos centrais da epistemologia estoica, a qual faz parte da lógica estoica. Resta a primeira área de estudos. Também resta a física. Por eliminação, a primeira área de estudos tem de corresponder à física, se a sugestão de que há uma correlação for se manter em vigor. A primeira área de estudos parece estar principalmente relacionada ao desejo e à aversão, e não é imediatamente óbvio como o treinamento em relação ao desejo e à aversão poria em prática a teoria física estoica. Contudo, existe uma conexão plausível. A primeira área de estudos é dedicada ao treinamento dos desejos e aversões, ou seja, tenta pôr em prática uma análise filosófica de o que se deve desejar e evitar, compreender o que se deve desejar e o que se deve evitar,
envolverá a teoria física em dois níveis. No nível microscópico, envolverá uma análise fisiológica do organismo humano, do que será benefício e prejudicial à sua constituição. Tal análise física nos dirá que, por exemplo, devemos desejar alimentos saudáveis e evitar venenos. No nível macroscópico, envolverá uma compreensão da ordem das causas no cosmos, como um todo, para que se saiba quais seriam e quais não seriam resultados realistas do que se desejaria. Este tipo de análise física, que envolve a teoria do destino dos estoicos, nos dirá que, por exemplo, devemos desejar apenas eventos que sejam de fato resultados possíveis segundo a ordem das causas atualmente em jogo. Em outras palavras, se alguém perguntasse quais seriam as implicações práticas do estudo da física estoica, a resposta mais provável seria que um maior entendimento da forma como a natureza opera, tanto no nível individual quanto no cósmico, deveria ter consequências para o que consideramos objetos realistas de desejo e aversão. Nesse sentido, então, a primeira área de estudos é efetivamente um treinamento que se correlaciona com a teoria física estoica. Se aceitarmos esta correlação, e como já mencionei, nem todos os estudiosos a aceitam, o que temos são três tipos de treinamento na forma dos três topoi, ou áreas de estudo, que constituem a segunda etapa do programa educativo de Epiteto, que reflete a divisão tríplice da primeira etapa em discursos lógicos, físicos e éticos. Muito do estudo anterior baseou-se no material de Epiteto. É difícil determinar quanta inovação há nele, se é que há alguma, ou se reflete discussões mais antigas que os estoicos fizeram da estrutura interna da filosofia. Portanto, seria prudente hesitar antes de atribuir isso ao estoicismo como um todo. Dito isso, este material constitui o mais completo estudo estoico sobrevivente da natureza e da função da filosofia.